Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra que está no meu coração, mas antes, quero pedir para você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, que você aí deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tudo isso é para a glória de Deus. Vamos para a palavra? A Bíblia diz assim, no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, orienta a igreja para que a igreja não viesse a murmurar. Por quê? Porque eles tinham exemplos de pessoas que murmuraram na igreja do Antigo Testamento. Nós sabemos que quando Deus usou Moisés para libertar o povo do cativeiro da escravidão, Deus prometeu a terra prometida. Só que, até chegar à terra prometida, eles tinham que passar pelo deserto. E o deserto, para o povo de Deus, não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem, de travessia. O deserto era para purificar o povo, era para santificar o povo, é para que o povo fosse desconstruído a respeito dos ensinos dos egípcios. Deus queria que aquele povo fosse dependente dele, através da fé. Deus queria que aquele povo entendesse o propósito. Só que aquele povo começou a murmurar e a reclamar. E muitos deles pereceram no deserto. Muitos deles pereceram na mão do destruidor, pelas serpentes. Se você for no Antigo Testamento, você verá que isso aconteceu muito, principalmente na época de Moisés. Eu quero dizer para você, toma cuidado com a murmuração, com a maledicência. Toma cuidado se você não é uma pessoa que reclama muito das coisas. Tem muita gente que às vezes, irmãos, não tem o que você tem e está dando graças a Deus pelo que tem. Você não pode reclamar. Você não pode reclamar daquilo que Deus tem te dado. Em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. Deus sabe o que faz, irmãos. Cada um tem um talento de Deus, tem um dom de Deus. A Bíblia fala que Deus, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Você tem que se contentar com aquilo que Deus está te dando. E quando você passar pelo deserto, é porque Deus está querendo te dar uma grande bênção. Deus está querendo te colocar na terra da promessa, aquela promessa que Ele te deu. Você precisa entender o deserto. É para isso que serve. Deus não quer que você tenha uma mentalidade escrava. Não se liberte disso. Não murmure no deserto. Por quê? Quando a pessoa murmura no deserto, ela atrai serpentes. E aqui quando fala que eles pereceram pelas serpentes, espiritualmente falando, a Bíblia fala em Apocalipse que o diabo é a antiga serpente. Satanás é a antiga serpente, é o diabo. E o destruidor aqui está falando de Satanás. Porque eu vou ler novamente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Quando você murmura, o ambiente fica carregado, o ambiente fica pesado. É diferente daquele que louva. Eu vou falar mais sobre isto. Entenda de uma vez por toda, para de atrair coisa ruim para sua casa, para de atrair coisas ruins para o seu ministério, para de atrair coisas ruins lá na sua empresa, no seu trabalho. Para com isso, senão o ambiente fica carregado. Começa a louvar, começa a adorar. Porque dependendo do que você fala, dependendo do que você adora, se você adora a Deus, você vai atrair a presença de Deus. Se você murmura, eu quero dizer para você que você vai sofrer as consequências. E ele estava alertando a igreja. E é interessante notar que ele fala ainda no versículo 6. Eu estou resumindo aqui, mas só para você entender. Depois você leia todo o capítulo 10 de primeira carta aos Coríntios. Ele diz ainda aqui, ó, e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quer dizer, foram feitos como figuras, como exemplos.
Então toma cuidado, veja lá onde eles erraram para que você não erre. Não murmure quando você passar pelo deserto. É só um processo, você vai sair dele. Deus está desconstruindo alguma coisa de você. É porque Deus está preparando algo grande. E você talvez não esteja entendendo esse momento. Porque se você está na direção e na obediência, você vai ver a glória de Deus, você vai chegar lá. Lembre-se que era Deus que estava guiando aquele povo através de Moisés. Lembre-se que era Deus que estava na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Eles não tinham que murmurar. Eles estavam ali vivendo o sobrenatural de Deus. Deus estava com eles no deserto, mas mesmo assim eles murmuraram. Mesmo quando havia o milagre da água, né? Saindo da rocha, das cordonizes, eles nunca estavam satisfeitos. O murmurador nunca estará satisfeito. Nunca. Então, se você é um murmurador, pare de murmurar. A Bíblia diz que os murmuradores não irão herdar o reino dos céus. Você acha que Deus vai querer murmurador no céu? Você já ficou perto de um murmurador, de uma murmuradora? Que reclama de tudo mesmo. É terrível. O ambiente fica carregado. E a pessoa que murmura demais, ela perturba, ela tira a paz. O inimigo se aproveita disso. E a pessoa não percebe. E Deus não quer uma pessoa dessa do lado dele lá no céu, irmãos. Isso é Bíblia. Se você ler a primeira carta aos Coríntios 6, versículo 10, você vai ver. Os maldizentes, dependendo da tradução, os murmuradores, eles não vão herdar o reino dos céus. Porque Deus não suporta os murmuradores. E Deus não quer que a pessoa murmure, porque quem vai sofrer as consequências é ela. Ela que vai ser destruída pelo destruidor. A serpente vai soltar os venenos na vida dela, como diz Números capítulo 21. O povo murmurou, as serpentes vieram, envenenaram a vida deles e muitos morreram no deserto. Que Deus teve que falar com Moisés, porque o povo clamou a Deus, e Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de metal, que simbolizava Cristo, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente de metal seriam curados, fossem curados. Então eu quero dizer para você, olha para Jesus. Entenda, se você entender pelo menos isso, quando você passar pelo deserto e você está na obediência e Deus está te dirigindo, é porque Deus quer te colocar na terra da promessa. Aquela promessa que Ele te deu, aquela palavra que Ele te deu. É necessário passar, entenda isso, mas não é um lugar de permanência, é um lugar só de passagem. E eu quero acrescentar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Você se lembra de Paulo e Silas, uma história conhecida? Eles foram presos injustamente por fazer a vontade de Deus, por libertar uma jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação. Mas você se lembra que perto da meia-noite eles começaram a louvar e adorar? Eles estavam presos e de repente, através daquele louvor, adoração, oração, o que Deus fez? Enviou um terremoto e as prisões foram abertas, as prisões de todos. Quando você louva, quando você adora, no momento de crise, no momento de deserto, você pode ter certeza que Deus vai enviar o terremoto. As prisões serão abertas, portas serão abertas na sua vida. Mas imagine se eles ficassem reclamando e murmurando, eles iam continuar presos, encarcerados na prisão. Tem muita gente que está na prisão, olha que coisa, na prisão espiritual. As portas não se abrem porque ela murmura, porque ela reclama. Eu quero dizer para você, louve a Deus, como eles fizeram. Mesmo no momento de crise, no momento mais querido da sua vida, Deus vai abrir as portas, você vai ver. Eu quero te mostrar algo aqui tremendo, eu quero pelo menos ler para você. Olha que coisa linda, pessoal. Eu quero fechar aqui com chave de ouro para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, segundo o livro de Crônicas, capítulo 6, capítulo 5, versículo 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, tudo instrumento musical, estavam em pé para o oriente do altar
e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E olha que coisa forte. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque ele era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O ambiente ficou diferente. Você pode perceber onde há um ambiente de louvor e adoração, onde não há reclamação nem murmuração. É leve. O ambiente é leve, o clima é leve. Você que tem experiência de ir à igreja, de louvar, de adorar, ou no seu particular, pode perceber, é diferente. É diferente, se parece que está flutuando. Por quê? O louvor atrai a presença de Deus. Deus se agrada, tem prazer no louvor, na adoração, que é feito de coração. Não somente com lábios, mas com coração. Isso atrai o Senhor. Mas quando a pessoa murmura, ela atrai o inimigo, o destruidor, a serpente. Você se lembra que no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, quando 3 nações vieram contra o povo de Israel, contra o povo de Jerusalém, o povo de Judá, melhor dizendo, eu quero dizer para você, irmãos, que eles oraram e Deus deu uma direção dizendo, põe os cantores na frente. Geralmente são soldados e os guerreiros, põe os cantores. Porque quando eles começarem a louvar a majestade santa, o Senhor vai operar. E foi o que aconteceu. Um anjo matou 186 mil. Irmão, isso é muito forte. Essa mensagem é simples, mas poderosa. Tem muita gente murmurando e reclamando. Pare de murmurar e reclamar. Adore, atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Atrai a presença de Deus. Atrai. Eu sei que tem situações que às vezes é complicado, é difícil. Às vezes você já está com o balde cheio, só uma gota. Ei, não murmure, não reclame. Já pensou se você perdesse daquilo que você reclama? Então para de reclamar do marido, para de reclamar do seu filho, para de reclamar do emprego, para de reclamar da sua casa, para de reclamar do seu ministério, para de reclamar do que quer que seja, para de reclamar a respeito de Deus, das coisas de Deus. Louve e adore. Eu vou finalizar aqui, irmãos. A glória foi tão grande que os sacerdotes não puderam ter-se em pé. E eu vou finalizar aqui que diz, no capítulo 7, que é a continuação, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Lá nós vimos que quando eles começaram a louvar, eles já estavam do lado de dentro e eles não conseguiram ficar de pé. Por causa da glória, o poder de Deus, a unção de Deus, um ambiente, olha que coisa, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus se manifestou. Na sua casa não será diferente se você fizer isso. Lá no seu trabalho, começa a louvar, adorar, em nome de Jesus, começa a ser uma pessoa grata, em nome de Jesus. Aqui nós podemos ver que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. E diz aqui a palavra que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor encheu. Olha que interessante. Deus, irmãos, está falando comigo, com você. Adore. Quando você adora, você atrai a presença de Deus. Quando você murmura, você atrai coisa ruim. Lembre-se, Paulo e Silas na prisão louvaram e adoraram, as portas se abriram. Se as portas estão fechadas, talvez você esteja murmurando. Se o ambiente está carregado, está pesado, olha, examine-se a si mesmo. Louve e adore. Diga como Davi, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. E eu finalizo aqui.
quando Jesus sabia que estava para ser entregue aos religiosos, que seria atraído, irmãos, depois da ceia, diz a palavra, ele sabendo de tudo isso, ele cantou um hino, ele adorou a Deus, em nome de Jesus. Por isso que ele conseguiu suportar tudo que ele passou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não reclame do deserto, é porque Deus está te levando para a terra prometida, a terra da sua promessa. Ele quer cumprir aquilo que ele prometeu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.